E eu convido vocês todos para uma nova série, The Black Book, onde nós vamos estudar passagens da Kabbalah, passagens da Hassidut de uma forma mais profunda. Espero que seja de uma forma didática e acessível para todos, vou me esforçar ao máximo, mas é dedicado para pessoas que querem pensar um pouquinho, querem se aprofundar e beber da sabedoria milenar, beber da sabedoria do Rebbe, da sabedoria dos mestres racídicos, que são não apenas conhecimentos teóricos, são aplicados na prática. É muito interessante, é transformador. Fica aqui o convite para vocês estarem conosco. Sugiro parar um pouquinho, focar e realmente escutar e deixar essas palavras, e até talvez é melhor escutar mais do que uma vez, escutar duas, três vezes. Esse mamar, esse discurso racídico que eu vou compartilhar com vocês, eu estudei mais de 10 vezes para poder, não para poder apenas compartilhar, mas para poder penetrar e conseguir entender. E o tema central desse mamar, que foi dito em Shabbat Hanukkah, em 1956, Parashat Vayeshev, exatamente esse Shabbat, ele fala sobre equilíbrio emocional. Ele fala como que nós podemos, através da sabedoria inata que todos nós temos, que é chamado a faculdade de Chokhmah, através da Chokhmah, nós conseguimos iluminar, guiar e conduzir as nossas 7 emoções. Estamos prontos? Bora! Como todo mamar, ele começa falando ou sobre a festa da época, ou sobre a Parashá, e depois ele mergulha nos conceitos da Kabbalah, e depois ele traz uma aplicação prática para a nossa vida. Esse mamar, ele é baseado no conceito de Hanukkah. Hanukkah, resumindo em palavras simples, como diz o Talmud, Mai Hanukkah, o que é Hanukkah? O que aconteceu em Hanukkah? Por que nós comemoramos Hanukkah? Diz o Talmud, no dia 25 de Kislev, foi o dia que nós resgatamos, recuperamos o templo sagrado. Na verdade, a guerra foi no dia 24 de Kislev, dia 25 de Kislev. Entram no templo sagrado e eles precisam acender a menorá. A menorá, o grande símbolo da luz que se espalhava para o mundo todo. Só que precisa de um óleo puro, um azeite puro. E esse azeite, os gregos, de propósito, eles tinham impurificado todos os azeites. Mas aconteceu mais um milagre, além de vencer a guerra, aconteceu um milagre que eles encontraram, eles encontraram um frasco de azeite selado com o selo do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e foi com isso que eles acenderam a menorá, e a menorá, ela durou os famosos 8 dias. Tinha azeite apenas para um dia e durou 8 dias, e esse é o terceiro milagre de Hanukkah, o mais conhecido, que o azeite, ele milagrosamente durou por muito tempo. Mas a pergunta é muito simples. O Rebbe faz essa pergunta, e essa pergunta é uma pergunta conhecida. A pergunta não é nova, só que a resposta e a análise que vai ser a grande novidade do estudo de hoje. A pergunta é: como que nós comemoramos o acendimento da menorá no templo? A menorá tinha uns 7 braços. A gente comemora hoje acendendo a Hanukkah, que tem 8 braços. Tudo bem? Você quer acender por 8 noites? Acenda por 8 noites. Essa é uma outra pergunta. Se o milagre, aparentemente o milagre foi 7 dias, porque tinha azeite para um dia. Mas isso aqui é a famosa pergunta, tem mais de 100 respostas, pergunta do Beit Yosef, mas a pergunta é outra. Se a recordação é a menorá do templo, a menorá tinha 7 braços. A Hanukkah tem 8 braços. Só entre parênteses, tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas uma menorá eu não posso replicar na minha casa. É proibido replicar os utensílios que tinham dentro do templo sagrado. Eu não devo fazer uma menorá para minha casa, mas sim devo ter uma Hanukkah. Hanukkah, ela tem tem 8 braços, desculpa, mais o auxiliar, mas são 8 velas que a gente acende, ou 8 potinhos de azeite. Se a recordação é uma menorá de 7 braços, deveria ter 7 braços e não 8 braços. E mais, a segunda pergunta complementar é: a menorá no templo era acesa de dia, à tarde, mas ainda de dia. O templo funcionava só enquanto o sol brilhava.
Em recordação a isso, nós acendemos a Hanukkah à noite. Então, duas diferenças que nós temos, que a Menorá tinha 7, a Hanukkah tem 8, a Hanukkah acesa à noite, enquanto a Menorá era acesa de dia. Esta é a pergunta, como todos os mamarim, a gente vai se acostumar, quem seguir essa série do Black Book, nós vamos agora se aprofundar no sentido mais profundo pela Kabbalah, o que representa a Menorá e como que nós podemos acender essa luz hoje em dia e na nossa vida. Porque, afinal das contas, a Torá, ela é eterna. Se a Torá ela é eterna, mesmo que hoje, infelizmente, nós não temos o templo sagrado, nós não temos a menorá física, nós temos e devemos acender a menorá espiritual. As 7 velas, diz o Torah Or, que é o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele escreve que as 7 velas, elas representam as 7 emoções humanas. Nós temos a nossa alma, quem já estudou conosco o curso de Tânia, nós temos 10 faculdades, 3 intelectuais, Chokhmah Binah Vedat, e 7 emocionais. Então, as 7 velas que tinham na menorá são as 7 emoções que cabe a nós iluminar. Como que nós iluminamos? Nós precisamos colocar o azeite puro. O que representa o azeite? O azeite, se você misturar o azeite com qualquer líquido, ele sempre vai para cima. O azeite, ele fica em cima. O azeite, ele representa a Chokhmah, ele representa a sabedoria. Nós precisamos colocar sabedoria para guiar e iluminar as nossas emoções. E este era o trabalho espiritual do sumo sacerdote no templo sagrado, e esse é o trabalho espiritual de cada um de nós, iluminar as 7 emoções. Mas antes disso, tem mais uma coisa que o sumo sacerdote ele fazia, perto do acendimento da menorá, era ofertar o incenso. O incenso ele era composto por 11 ingredientes, o Ktoret, e ele é muito especial. O Ktoret ele é mais elevado, inclusive, do que os korbanot, do que as oferendas. O Ktoret, ele é o número 11 e não o número 10. Pela Kabbalah tem um significado que é iluminar a escuridão, é transformar o mal em bem. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas só lembrando, então, nós saímos da pergunta, nós fomos para o que representa a menorá espiritualmente, representa acender e iluminar as nossas 7 emoções, e junto com isso tem também o trabalho do incenso, que também era feito pelo sumo sacerdote. Vamos agora se aprofundar mais na nossa vida espiritual, como que nós conseguimos trazer equilíbrio emocional, saúde e inteligência emocional para a nossa vida. Então já fica claro que não é uma questão apenas espiritual, é a nossa vida. Pergunta para qualquer empresário, pergunta para qualquer pessoa, o mais difícil e o mais importante é aprender a gerenciar pessoas. E para gerenciar pessoas, eu preciso gerenciar a mim mesmo. Eu só consigo transmitir equilíbrio e calma se eu tiver calmo dentro de mim. O maior segredo da vida e a maior missão da vida, que a gente vai estudar, é equilíbrio emocional. O objetivo que eu vim aqui para a Terra é para ter sucesso aonde? Em dominar o meu instinto. Diz a Kabbalah, este é o objetivo da vida. Eu sair melhor do que eu entrei e conseguir domar, polir e retificar essas emoções. A explicação para isso é a seguinte: as emoções são 7. Não dá tempo agora de a gente entrar em todas as emoções. Isso daqui eu convido a todos a acessarem aqui no nosso canal. A gente tem o playlist completo com o curso de Tânia. E lá a gente vai poder se aprofundar mais em cada uma das faculdades da nossa alma. Mas são 7 emoções. Só que nós temos alma divina e nós temos alma animal. Nós temos esse conflito eterno entre o nosso lado altruísta, nosso lado egoísta e assim por diante. Nós temos duas forças puxando cada um para um lado. Como que eu consigo trazer equilíbrio para a minha vida? É justamente através de colocar a sabedoria guiando as emoções. Porque se eu deixar livre, o mais fácil e a tendência natural é o lado animal.
Porque o ser humano, ele nasce egocêntrico. O ser humano, ele nasce com essa tendência de querer tudo para si. Uma espécie de narcisista que o bebê não é por mal. A vida dele é ele mesmo. Eu estou com fome, eu estou com sono, eu. Quando a gente cresce, ou que aprende a fingir, os adultos aprendem a fingir que, na verdade, ele se preocupa com o próximo. Este é uma alma animal sofisticada, mas não é isso que a gente quer. Nós queremos uma alma divina, que realmente nós aprendemos a entender que existe o outro, que existe uma missão maior, não é todo mundo falando sobre mim, mas sim um propósito maior. E isto é o sucesso da vida. Eu consegui ter esse equilíbrio, eu consegui ter a generosidade canalizada para o bem, a disciplina canalizada para o bem. Todas as emoções são importantes, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Vou dar só um exemplo simples. Disciplina, falar não, pode ser por egoísmo. Não, eu não, é tudo meu. Mas usando para o lado positivo, é maravilhoso. Você só consegue estudar mesmo se você tiver disciplina. Você só consegue fazer o teu negócio crescer, você ir longe na vida se você tiver disciplina. Disciplina é conseguir falar não. Porque se você falar sim para tudo, você perde o foco. Você não consegue ir para lugar nenhum. Então, a disciplina não é ruim. Ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para a generosidade também. Falar sim. Eu posso falar sim para todo mundo e para tudo e dar tudo que uma criança me pede, tudo que eu nem sempre dar é bom e nem sempre falar não é ruim. Isso tudo depende se eu tenho o caminho do altruísmo, o caminho da alma divina ou o caminho da alma animal, como está bem explicado no Tânia. Mas o importante aqui é saber que o que controla isso é a sabedoria. A sabedoria, a Chokhmah, e daqui a pouco a gente vai ver o que significa Chokhmah. Chokhmah, sabedoria, não é como o mundo traduz sabedoria. Sabedoria não é aquela pessoa que sabe muito. Sabedoria é aquela pessoa que tem a humildade de escutar e de aprender. Esse é o sábio. Dizem nossos sábios verdadeiros: Eis o Chacham Alomed Mikoladam. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Esse é o verdadeiro sábio. Se eu tiver essa humildade, essa sabedoria de vida, aprender de uma criança, aprender de todo mundo. Todo mundo tem algo para me ensinar. Eu não sou o dono da verdade. Se eu tiver essa maturidade de conseguir ter humildade e saber o meu lugar e conseguir realmente escutar e focar naquilo que é correto, essa sabedoria, ela é a chave da vida, porque ela guia as minhas emoções. Espiritualmente falando, não dá para a gente entrar muito profundo, mas a Kabbalah diz que as mãos representam as emoções. Tanto é que se você fizer um curso de oratória, vão te falar muito da importância da mão, que através da mão que você consegue, talvez aqui virtualmente a gente não consegue mexer muito as mãos, mas a mão, ela tem a capacidade de transmitir as suas emoções. A mão, ela representa as 7 emoções. No final da mão nós temos as unhas. O que representam as unhas? Diz a Kabbalah, tem duas partes da unha. Tem a unha que cobre a pele, que cobre o dedo, ela é muito importante. Todos nós sabemos o que acontece se Deus nos livre cai a unha. É, não é agradável e também a pele fica descoberta, ela fica desprotegida. Então a unha que cobre a pele, ela é necessária. Agora, a unha que avança além da pele, ela fica suscetível à sujeira, a impurezas. Espiritualmente falando, quando eu tenho as emoções controladas, elas são proteções, elas são necessárias. O ser humano intelectual sem emoções não se conecta com o mundo, com o próximo, nem consigo mesmo. Eu preciso das emoções. O ser humano ele precisa passar pelas 7 emoções para ele estar pleno e completo, não é só a parte intelectual, mas é possível que as unhas avançam além do necessário quando as emoções elas são demais e você perde o controle da sabedoria sobre as emoções, elas ficam suscetíveis de irem para o lugar errado. E por isso que dizem nossos sábios da Kabbalah
que o segredo do Netilat Yadayim é a ablução das mãos. Quando nós lavamos as mãos, não é com água e sabão. Existe a ablução tradicional, que é você verter água de uma caneca, de um copo, sobre a mão. Isso pela Kabbalah simboliza você verter água, que a água representa a sabedoria, sobre as mãos que representam as emoções, para proteger de não ir as emoções para o lugar errado. O que significa a água e por que a água é sabedoria? Porque a água é incolor. E a sabedoria, ela é incolor. As emoções, elas têm muitas cores. Quando eu tenho uma opinião que ela está ligada com a minha emoção, aquilo tem uma cor definida. Eu penso A e não penso B, eu penso verde e não penso vermelho. É bem colorido e é bem definido, e é difícil eu me entender com o próximo, porque eu penso de uma forma, ele pensa de outra, e acaba tendo um certo conflito. Vem a sabedoria ela é neutra. A sabedoria ela é objetiva. Eu não sei se vocês conseguiram já na vida conversar com alguém, uma conversa intelectual, uma conversa honesta. É muito difícil. Tenta conversar sobre futebol ou política com alguém, sobre o conceito. Não fala sobre o que eu acho, o que eu não acho, o que eu penso, o conceito. E tenta entender o ponto de vista do outro. É muito difícil, porque nós temos uma ligação emotiva muito forte. Então, essa não é uma conversa objetiva, não é uma conversa intelectual, é uma conversa emocional. A maioria das conversas, se não todas, as conversas, elas são emocionais. Mas pensa se é possível. Pessoas assim muito elevadas conseguem ter uma conversa no nível intelectual, sem chegar nas emoções. Porque a lógica, ela é pura. A lógica, não a lógica subjetiva. A lógica objetiva, ela é pura. Então, a água representa a sabedoria nata. Quando você verte água sobre as mãos, quando você transborda sabedoria sobre as emoções, você tem a pureza. Tá? Tua mão está impura. O que quer dizer impureza? Impureza quer dizer quando as emoções tornam suscetíveis a captar, a clipar, que são as cascas, o outro lado, as forças negativas. Eu coloco a sabedoria sobre elas, guiando e iluminando, e aí eu tenho o caminho da pureza. Aqui ele já entra numa questão bastante profunda da Kabbalah, eu vou só passar por cima, entendeu, não entendeu, fica para a próxima, mas é que nós temos os 7 nomes, da mesma forma que a gente tem as 7 emoções, a gente tem os 7 nomes divinos, que eles não podem ser pronunciados e não podem ser apagados. Então, por exemplo, quando nós temos nas orações, nós falamos Baruch Atah Adô, a gente não pode falar o nome inteiro, porque isso seria profanar o nome de Deus em vão, somente na oração a gente fala esse nome. Esse é um dos 7 nomes. Kel, aí também não estou falando o nome inteiro, a gente usa apelidos para atribuir a esses nomes, a gente não fala esse nome, também a gente não escreve esse nome à toa. Esses 7 nomes são os nomes, vamos chamar assim, mais fortes de Hashem. E só para, sem se desviar muito, o que significa um nome? Deus não tem nome. E nem nós também não precisamos de nome. Uma pessoa com autoestima saudável, sozinho, ele não precisa do nome. Quem tem baixa autoestima precisa ficar o tempo todo falando o seu nome, escrevendo o seu nome. Mas, em geral, eu não preciso do meu nome, a não ser para outra pessoa que não me conhece ou para alguém que estiver falando sobre mim. A ideia do nome é para fora, não para dentro. Eu, na minha essência, não preciso de nome. O bebê, quando ele nasce, até o Brit Milá, ele não tem nome, ele já existe, mesmo sem o nome. Não é o nome que faz a existência dele. O nome é para conseguir falar sobre ele. Então, quando nós queremos falar sobre Hashem, nós usamos o nome. Mas como a gente pode falar sobre Hashem? Então, diz a Kabbalah, a gente não fala sobre Hashem, a gente fala sobre as ações dele. Então, os nomes para Deus seria uma espécie de profissão. As pessoas hoje em dia já confundiram profissão com identidade, mas vamos para o original. Ele é advogado, ela é médica. Não estamos falando da essência, nós estamos falando da profissão. Hashem age com Chesed, então é aquilo. Hashem age com Gevurah, então é Elohim. Esses 7 nomes de Hashem, eles são 7 manifestações de Hashem, que são através das 7 emoções divinas, Chesed, Gevurah, Tiferet, etc. Agora, como que funciona
esse processo. Diz a Kabbalah, imagine uma luz colorida. Então você vai numa festa e de repente tem uma luz rosa, uma luz verde, uma luz vermelha. Aquela luz, ela não é verde. Ela passou por um filtro verde. Eu estou vendo a luz verde, mas a luz ela continua sendo incolor, ela está passando pelo filtro verde. Diz a Kabbalah, exatamente isso acontece. A energia divina ela passa por filtros coloridos. E aí cada sefirá tem a sua cor, não vamos entrar nisso agora. E essa coloração é da nossa perspectiva, mas Deus continua sendo puro e incolor. Isto é a luz pura, a luz divina, que ela permeia esses 7 nomes e essas 7 emoções. Espero que vocês conseguiram entender um pouquinho. Por isso, dizem nossos sábios da Kabbalah, que o Netilat Yadayim, isso que a gente lava a mão, a ablução da mão, existe para tirar a impureza, que a gente faz quando a gente acorda e outros momentos do dia. Agora, existe a ablução da mão antes da refeição. Quando a gente vai comer halá, quando vai comer pão, nós fazemos o Netilat Yadayim com brachá. Por que nós fazemos esse Netilat Yadayim? Diz a Kabbalah, a refeição, ela representa a interação do homem com o meio. Quando eu me sento para comer, a gente sabe a força de uma refeição. Quando você quer fechar um negócio, quando você quer se aproximar de alguém, você marca um café, você marca. Comer junto aproxima as pessoas. E comer junto aproxima você do mundo. E essa aproximação ela pode ser perigosa. Porque eu posso me aproximar do mundo de duas formas. E somente duas formas. Ou eu elevo o mundo, ou o mundo me rebaixa. Por isso que o Zohar ele chama a refeição de Shat Krav, é um momento de luta. Você precisa de uma espada. Por que você precisa de uma espada? Porque é uma luta intensa interna. Eu estou comendo pela alma divina ou pela alma animal? Eu estou comendo para satisfazer a minha gula, a minha vontade, o meu desejo? Ou eu estou comendo uma comida boa, saudável? Eu estou comendo. Não tem que comer comida que você não gosta. Você vai comer uma comida que você gosta e pela Kabbalah tem a ver com a missão da tua vida, etc. Você está comendo para ter forças para poder cumprir o seu propósito aqui nesse mundo. Isso se aplica a tudo. Eu vou dormir porque eu estou com sono, eu gosto de dormir, ou eu vou dormir porque eu preciso repousar e recarregar a minha bateria para poder, no dia seguinte, ter forças para cumprir a minha missão nesse mundo. Eu vou para a academia com qual objetivo? Se for objetivo nobre, de ter forças, estar saudável, cuidar do corpo como veículo da alma, pronto. Eu estou elevando todas as minhas atividades diárias. Só que a refeição, o pão, ele representa a nossa conexão com o mundo. Você precisa o pão de cada dia. Quando você fala o pão, é o símbolo de toda a necessidade física e fisiológica que nós temos aqui nesse mundo físico. E por isso, antes de você entrar numa refeição, antes de você começar esta batalha que você pode perder, faça o Netilat Yadayim. E na hora que você faz o Netilat Yadayim, você joga a Chokhmah, a força da Chokhmah, da sabedoria, ela me dá força para eu ser sábio e fazer a escolha certa. Eu vou usar esse mundo como um veículo, como uma ferramenta, como um utensílio para eu poder cumprir a minha missão aqui na Terra. E por isso, nós precisamos acender a menorá. A menorá significa as 7 emoções, elas precisam da luz da sabedoria. Mas agora, o que acontece? Quando apareceram os gregos, sírio-gregos, os Evanim, e eles quiseram impurificar, não quiseram, eles impurificaram o azeite, eles foram lá direto impurificar a sabedoria, eles convidaram para uma sabedoria que parecia mais atraente. Não, esquece essa sabedoria antiga. A sabedoria, como sabedoria, muito bem, mas a sabedoria com espiritualidade, essa entrega, essa vontade de focar na sua missão, isso tudo é bobagem. Vamos agora ser intelectuais, vamos agora ser pessoas que realmente cultuam a sabedoria nata, Aristóteles e outros. O que acontece?
todos nós sabemos, como até hoje, o marketing era muito bonito, mas na prática era justamente o contrário. Vou dar um exemplo de Aristóteles. Aristóteles, ele tinha toda a teoria maravilhosa. Uma vez, um dos seus alunos encontrou ele fazendo uma coisa indevida. E ele era um grande moralista. Falaram, Aristóteles, mestre, como que é possível? Ele respondeu friamente: eu também dou aula de geometria. Eu sou o triângulo, eu sou o quadrado. O que ele quis dizer? Teoria, teoria, minha vida é minha vida. Esta é a grande sabedoria, entre aspas, que os gregos queriam vender. Onde que, no final das contas, a Kabbalah coloca isso muito simples. Alma animal é vontade que sai do coração e eu justifico com a minha mente. Esta é a sabedoria que vem dos meus desejos para poder explicar o que eu bem quero. Esta não é a sabedoria que nós estamos falando. A sabedoria divina significa que eu me rendo para uma verdade pura, a vontade de achar. Os gregos inventaram a democracia. O que quer dizer democracia? Não existe verdade absoluta. Existe a voz da maioria. O que quer dizer a voz da maioria? O que nós estamos a fim de fazer. E não vamos procurar uma verdade absoluta. E é justamente isso que vem combater a festa de Hanukkah. E por isso que Hanukkah tem que ser 8. Quando eles atacam o 7, quando eles querem acabar com o conteúdo de vida, porque 6 representa a estrutura do mundo, a gente já falou isso em outras aulas, e 7 representa o conteúdo, que é o Shabat. 6 dias eu trabalho, no 7º eu paro para pensar por que eu trabalho, qual que é a minha missão aqui na vida, aonde que eu quero chegar, quais são meus valores. Eles quiseram acabar com o 7. A única forma de combater isso é através do 8. O 8 é um upgrade que nós ganhamos quando foi atacado o 7. E é por isso também que a festa de Hanukkah, nós acendemos a Hanukkah à noite, e não apenas de dia. Nós ganhamos um upgrade. Na época do templo, a menorá iluminava o dia. Agora em Hanukkah, pós esse ataque, nós ganhamos a força de iluminar a noite, em transformar a escuridão em luz, em transformar as trevas em sentido, em profundidade. Nós ganhamos um upgrade. E esse upgrade não é uma história do passado. Todo ano, em Hanukkah, nós acessamos novamente essa mesma força, essa mesma luz. Nós acendemos a Hanukkah todas as noites, com 8 velas. Cada dia uma vela. Porque através disso, nós acessamos o que é chamado Or Aganuz. A Kabbalah fala que tem a luz oculta. A luz oculta é aquela luz que brilhava e dava para enxergar o mundo todo quando Deus ele criou o mundo. E ela foi escondida, a Or Aganuz, ela foi escondida depois da falha de Adão e Eva. Ela brilhou no mundo por uma semana e ela foi escondida. Ela está acessível apenas para os grandes, para os tzadikim, para os justos. Mas em Hanukkah, ela fica acessível para todos nós. A hora Ganuz, ela brilha através das nossas velhinhas de Hanukkah. E por isso que os sábios místicos dão o seguinte conselho. Não só acenda a vela. Fica sentado do lado e veja o que as velas estão te contando. O que elas estão me contando? Muita coisa. Eu tenho que ter um pouco de sabedoria, um pouco de humildade, um pouco de submissão, parar minha vida corrida, ficar um pouquinho da vela e deixar aquela luz penetrar, deixar aquela sabedoria, e mais do que a sabedoria, já é um upgrade da sabedoria, o número 8 ao infinito, que ela penetra e nos dá força para a gente fazer as escolhas certas da nossa vida. Portanto, nós continuamos sendo atacados pela filosofia grega e várias outras filosofias que querem impurificar, que querem banalizar o que nós temos de mais sagrado. Mas a boa notícia é que o mundo está acordando. A gente vê isso em todos os cantos, em todos os lugares. Estão, finalmente, buscando sabedoria. As pessoas falam hoje de propósito, falam de sentido de vida, estão buscando espiritualidade. É uma busca que isso representa que estamos chegando no final da história. Nós estamos chegando em Mashiach.
Essa é a promessa que antes de Mashiach, essa luz da sabedoria infinita, que é o número 8, ela já vai começar a brilhar em todos os cantos do mundo. E por isso que eu também tomei essa decisão de começar esse novo curso, onde nós vamos poder se aprofundar um pouquinho mais. Historinhas são bonitas, ideias são bonitas, só que vamos agora direto para o azeite puro. Vamos direto para a fonte, para o Mayan, para a fonte viva da Hassidut. E eu convido a todos. Espero que depois eu gostaria que vocês me dessem um feedback, se foi possível entender. Eu acredito e espero muito que sim. A gente estudou juntos aqui um mamar é profundo. Quando que o Rebbe falava o mamar, ele segurava na toalha, a mão na toalha o tempo todo, e dizem seus alunos que era para que sua alma não saísse do corpo, porque é uma revelação forte. E se vocês forem ver, tem vídeos gravados do Rebbe falando. Existe a Sihá é quando o Rebbe falava e todo mundo escutava com muito respeito, com penetração, mas podiam ficar sentado. E o mamar, todo mundo se levantava. Só o Rebbe ficava sentado e segurando na toalha, com os olhos fechados, uma revelação direta da luz pura, da luz da sabedoria divina. Que possamos aproveitar dessa luz, que possamos pegar dessa fonte pura da Hassidut, que tem a ver com esse período que nós estamos agora, de 19 de Kislev, entrando em Hanukkah, e tomar essa boa decisão. Está acessível a todos nós, o estudo da Hassidut, e que possa iluminar a nossa vida, que a gente possa ter sabedoria, fazer as escolhas certas, ter o equilíbrio emocional e, Bezat Hashem, uma vida plena de sentido, plena de alegria e com somente coisas boas. Hanukkah Sameach para todos. Esse domingo a gente começa a acender a primeira vela de Hanukkah. Toda noite a gente vai acrescentando. Lembrando que na sexta-feira a gente acende as velas de Hanukkah antes do início do Shabat, antes das velas do Shabat. E no sábado à noite a gente acende as velas logo acabando o Shabat. Hanukkah Sameach e boas notícias para todos nós.